Olá, tenho um grande prazer de estar com você aqui no meu canal e na Dica do Doutor. Hoje a gente vai conversar sobre umas coisas relativas à testosterona. Vocês vão ver aqui um link, em algum canto aqui, um link que remete a um vídeo anterior onde eu comentei sobre a testosterona, inclusive a testosterona na mulher. Isso causou uma certa preocupação. Algumas pessoas disseram, como? Mulher com testosterona e tal? E eu expliquei que os hormônios que são chamados de femininos e de masculinos não são femininos nem masculinos. Depende em que corpo eles se encontram, porque eles vão ter os efeitos conforme seja uma pessoa que tenha os cromossomos, digamos assim, XX, que são os cromossomos que caracterizam o fenótipo, o jeito de ser feminino, ou cromossomos XY, que caracterizam o masculino, tá certo? Então, a testosterona é um hormônio que a mulher também tem. E o que acontecer, o que fazer e por que algumas mulheres têm testosterona em excesso? Essa é uma coisa que a gente precisa comentar também. E o que fazer com isso, tá bom? Então, a testosterona em excesso tem várias causas, né? Existem inclusive mulheres que têm a testosterona em grande quantidade e não existe uma explicação para isso. A gente diz aqui em medicina que quando tem alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, a gente chama de idiopática. Então, por exemplo, a gente pode dizer um excesso idiopático de testosterona, porque a gente não sabe qual é a causa. Existe essa situação, existe, tá bom? No entanto, você sabe qual é a maior causa de excesso de testosterona em mulheres? A reposição de testosterona. Como a testosterona tem um efeito sobre a formação muscular, então as pessoas ficam mais musculosas e tudo quando fazem uso da testosterona, muitas mulheres usam testosterona para poder terem um melhor desempenho esportivo, ou para modelar o corpo, coisa desse tipo. E isso pode trazer consequências. Eu peço que você retorne lá no vídeo para que você veja quais são as consequências, tá certo? Então, essa é a principal causa. É a principal causa. Observe que coisa terrível. A maior parte das mulheres que tem excesso de testosterona é por causa de reposição artificial. Mas existem também outros casos. Por exemplo, as mulheres que têm ovário policístico podem ter a testosterona alta. Vejam, eu não estou dizendo que toda mulher que tem ovário policístico tem testosterona alta, mas é uma coisa relativamente frequente, tá bom? Inclusive existe uma certa dúvida se foi o excesso de testosterona que gerou o ovário policístico ou se foi o ovário policístico que gerou o excesso de testosterona. Bom, isso é para os cientistas, não é para mim. Mas, de qualquer forma, é uma causa. Uma outra causa também, que é uma causa bem difícil de cuidar ou de receber a notícia, é o câncer de ovário. Então, é interessante que se a gente faz uma avaliação e encontra uma testosterona alta em qualquer mulher, vale a pena fazer umas avaliações melhores, como ultrassonografias, como até ressonância magnética da região de baixo ventre, ver o marcador de tumor CA125 para poder a gente retirar estas possibilidades que são mais sérias, que são mais difíceis, tá certo? Então vocês vejam, existem estas causas e causas que não são conhecidas e cabe a nós que trabalhamos com saúde pesquisar, ajudar aquela pessoa a entender o que está se passando com ela e propor soluções. Então, quais são as soluções? As soluções, em geral, são relacionadas a cuidar das causas. Quando a causa é idiopática, ou melhor, quando a causa ninguém sabe exatamente por que é, a gente procura fazer o tratamento inespecífico dentro da naturopatia. A naturopatia, que é a área das práticas integrativas que eu mais lido, é uma prática que trabalha inespecificamente com os processos de saúde e doença. Então, a gente procura cuidar do organismo como um todo e o organismo resolve o problema. Esta é a ideia, tá bom? Então, como é que a gente vai tratar? Ora, se uma pessoa usa suplementação,
É só parar a suplementação, não tem muita dificuldade com isso. Legal? Se uma pessoa tem ovário policístico, o que é que vamos fazer? Vamos tratar ovário policístico, ok? Dentro da naturopatia, o tratamento de ovário policístico é com alimentação, uma alimentação cuidadosa, tá certo? É com procedimentos hidroterapêuticos. Eu gostaria de indicar que vocês dessem uma olhada aqui mesmo no canal, no curso Medicina da Vida, que é um curso gratuito, e que vocês vão poder entender, tem uma aula lá apenas sobre hidroterapia, na primeira fase. Então vocês podem clicar no link e conhecer isso, tá certo? A hidroterapia também é a geoterapia, que vocês podem ir lá no curso para entender melhor como é que funciona. E pode utilizar também plantas medicinais que nos ajudam a um equilíbrio hormonal, tá certo? Tem gente tem muitos médicos que recomendam o uso de hormônios para tratar a testosterona em excesso, independente da causa, né? Então, estrógeno, progesterona, etc., hormônios que são chamados hormônios femininos. Este é o nome que dão, mas eu quero reiterar que não existem hormônios femininos, tá certo? Vejam lá no primeiro vídeo que eu citei, ok? Então, se usa muito. Eu fico me perguntando se o uso de fito-hormônios não seria uma coisa interessante, né? Mas infelizmente eu não vi, não encontrei nenhuma pesquisa sobre isso, tá bom? Então, a gente procura tratar as causas, tá bom? Eu devo citar que existem situações muito graves que requerem até a extirpação dos ovários. Isso é uma coisa difícil de acontecer, raríssima, 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 mas que a gente tem que pensar nessa hipótese, né? No caso de um câncer de ovário, o tratamento é bem integrativo. A proposta que eu faço é uma proposta bastante integrativa, com todo o material que nos traz a naturopatia e outros sistemas terapêuticos não alopáticos e a alopatia. A cirurgia pode ser indicada, etc. Tá bom? Vamos juntar tudo para beneficiar aquela pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado deste caso, deste estudo de excesso de testosterona. Teremos um próximo vídeo tratando da falta de testosterona. Legal? E espero que vocês estejam lá também para ver. Caso vocês tenham gostado, compartilhem, passem para outras pessoas, divulguem, porque isso é uma coisa importante. E não se esqueçam de curtir, que é clicar naquele negócio, né? Naquele positivo assim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos. E cliquem no sininho para ser avisado toda vez que temos coisa nova. Um beijo no coração de todos vocês.